Boa tarde, pessoal. Gostaria de uma ajuda. Alguém de vocês tem um lower third de correntes? É aqueles GC. Sabe aquela animaçãozinha que aparece o nome da pessoa? Ou um título de um programa? Isso é o lower third. Ok? Ele está fazendo um documentário sobre a escravidão e ele gostaria dessa animação. Eu falei para ele que vou criar um para ele. Primeiro, gente, vamos achar aqui uma corrente. Corrente é chains. Shines, né? Shines, com CH. Vamos aqui procurar em cor, bota transparente. Vamos achar uma corrente aqui, ó. Essa aqui parece boa. Deixa eu ver se não tem outra aqui. Eu vou salvar ela. Salvar corrente. Vou abrir no Photoshop. Tá aqui ele, né? A corrente. Para a nossa animação, vou precisar dela na horizontal. Eu vou aqui em imagem, rotação de imagem. 90 graus em sentido horário, ok? E vou aqui, ó, aqui no cantinho, na ferramenta corte demarcado e vou aumentar isso aqui, porque eu quero aumentar o tamanho dessa corrente. E como que eu vou aumentar o tamanho dessa corrente? Vou clicar aqui nela, Ctrl J para duplicar a camada, tá vendo aqui? E eu tô segurando o Shift para que ela não fique assim, ó, para cima e para baixo, para que ela se mexa reto, né, com o mouse. E vou aqui encaixar, só que percebe que aqui não encaixou, né? Então, para encaixar, eu vou pressionar Ctrl T de transformar. Botão direito, virar horizontalmente, que é o sentido paisagem. Pronto, agora eu vou dar Enter, certo? Então, vou clicar aqui, ó, Ctrl E para mesclar essas duas camadas. Eu vou transformar essas duas correntes em uma só camada. Pronto, agora ela é uma só, tá? E vou fazer a mesma coisa. Ctrl J. Vou mover ela para o lado segurando o Shift e vou encaixar aqui, ó, encaixou, ok? E eu acho que eu vou fazer mais uma vez só, aqui, ó. Vou aumentar aqui com a ferramenta Crop, o atalho dela é C de Crop. Agora eu vou pressionar de novo Ctrl J para duplicar a camada e mais uma vez eu vou encaixar a corrente aqui e pronto. Aqui, ó, eu vou pressionar o C do Crop e vou cropar exatamente onde ela acaba, tá? E vou pressionar Enter, tá legal? Eu vou criar uma camada aqui, ó, uma camada preta. Vou clicar nesse maisinho aqui para criar uma nova camada e pintar com Alt Backspace da cor preta. E vou colocar abaixo da corrente só para ver se a corrente está bem recortada. Ela tem uns detalhes brancos aqui, tá vendo? Umas coisas meio ruins, isso aqui tá ruim, ó. Isso aqui tá mal recortado. Eu vou clicar nela e vou clicar em remover fundo para ver se ele resolve isso. Ah, ele não resolveu muito bem, né? Ele cortou muita coisa. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pressionar Ctrl, vou clicar com o botão esquerdo aqui. Vou expandir um pouquinho a seleção, modificar, selecionar, modificar, expansão. Vou colocar aqui uns 3 pontos. Não é expansão. Selecionar, modificar, contração. Vou colocar 2 pontos. Pronto. A seleção entrou aqui na corrente. Se eu pressionar Delete, ele vai deletar a corrente por dentro. Mas eu não quero isso. Eu quero o contrário. Eu vou aqui, ó, em selecionar, inverter. Pronto. Agora ele está selecionando o contrário. E eu vou pressionar Delete. Pronto. Percebe aqui? Eu vou dar Ctrl Z que ele removeu essas impurezas que tá fora, né? Fora da corrente aqui, ó. Se eu pressionar Delete, ele remove, tá? E tá aqui a corrente. Tá um pouquinho melhor recortada. Não tá perfeita, né? Aqui tem umas falhas. Eu vou até apagar essa falha aqui, ó, com a borracha mesmo. Deve ter em outro lugar, né? Porque eu copiei e inverti, tá? Vou procurar aqui, não é uma coisa muito demorada. Ó, uns cliquezinhos aqui com a borracha e tá tudo bem. Vamos ver pra cá deve ter mais um erro ainda. Aqui tá ele, ó. Mais um erro, ok. Aqui mais um erro e aqui tem mais um, tá? Eu tô apagando com a borracha, gente. Cliques do botão esquerdo com a borracha. Eu não mostrei pegando aqui porque eu acho que eu usei o atalho E. O E de erase, de borracha, de apagar, sei lá o que. Ok, mais um aqui. E pronto, a corrente tá bonita, né? Mas uma coisa é corrente para um documentário de escravidão. Será que teria uma corrente assim de ouro, brilhosinha, novinha? Acho que não, né? Então vou pressionar Ctrl U de unidade e vou aqui, ó, em matiz, colocar um pouquinho para o lado e tirar um pouco da saturação, que a saturação é cor. Vou deixar assim, ó, olha, eu acho que tem mais um pouco, combina mais com uma coisa enferrujada, né? Tentar deixar uma textura mais enferrujada. Eu acho que assim tá melhor, certo, gente? Agora eu vou deletar aqui o fundo, ó, a camada do fundo, vou deletar na lixeirinha, sim.
Posso também pressionar Delete, né? E vou salvar aqui, ó, Ctrl, Alt, Shift e S de salvar. Vou deixar marcado PNG24, vou marcar o transparência e clicar em salvar, corrente sem fundo, tá? É o nome do meu arquivo. Agora ela está pronta, eu posso fechar o Photoshop e nós vamos abrir o programa mágico After Effects, ok? Nós vamos abrir o After Effects. Eu já mandei abrir, ele está abrindo aqui, lá vem ele. Vou aqui em novo projeto, clicar em nova composição. Vou usar uma pré-definição pronta, padrão, muito boa, que é HDTV 1080 29. Ela tem uma largura de 1920 por 1080, tá? Eu vou deixar aqui, ó, no tempo, eu vou deixar um bom tempo para esses lower third aí, esses GCs, né? 10 segundos no máximo. Vou deixar 8 segundos, tá? 0,8 aqui, ó, 0,8. E tá aqui ela, ok? Primeiramente, eu vou clicar aqui, ó, criar um novo, sólido, só para ter uma ideia de fundo, tá? Só para não ficar esses quadriculados chato. Vou criar um verde aqui, ó. Pode ser qualquer cor, tá? Mas eu vou deixar um verdezinho. Agora eu vou abrir aqui, ó, importar arquivo, botão direito, importar arquivo, ou dar 2 cliques aqui nessa área. Vou abrir a corrente sem fundo, certo? Agora eu vou arrastar para o projeto aqui, ó, a corrente, ok? Aqui tem uma corrente. Vou reduzir um pouquinho o tamanho dela. Acho que assim tá bom. Assim tá bom, eu acho. Vou deixar por aqui assim. E vou fazer uma coisa. Vou clicar aqui, ó, aqui nela, nessa abinha. Vou aqui na posição. Vou colocar aqui no começo, tá vendo aqui o começo? Vou deixar assim, ó, quase encostando aqui. E vou marcar o reloginho. Agora eu vou lá pro fim, e vou aqui no primeiro valor arrastar para a esquerda para que a corrente vá lá pro fim. Ou seja, a animação dela tá assim, ó, tá indo de um lado ao outro, ok? E eu quero, gente, uma corrente fazendo isso para um lado e outra para o outro lado. Então eu vou duplicar ela aqui. Dupliquei ela aqui. Como ela foi duplicada, ela tá com a mesma animação, né? Tá vendo ela aqui? Só que eu quero ela um pouquinho mais embaixo. Então eu vou aqui em ponto de ancoragem. Como a animação da posição já tá ali gravada, eu não vou mexer mais nela, tá? Eu vou no ponto de ancoragem. Então, se eu mexer aqui no ponto de ancoragem, eu posso subir ou descer ela, né? E eu vou descer um pouquinho. Por que eu vou descer? Porque vai ter um texto aqui no meio, certo? E olha só, tá as duas correntes animando. Só que eu quero mais legal que isso. Eu quero fazer uma corrente indo para a esquerda e outra para a direita. E como que eu faço isso? É só inverter o lado aqui, ó. Vou colocar um keyframe para cá e o outro lá pro começo. Um no começo e outro no fim. E olha só, agora sim. Certo, pessoal? Outra coisa que eu quero fazer é deixar um pouquinho curvada essas correntes, porque a corrente é uma coisa pesada, né? Ela não ia ficar assim, não fica realista se ela estiver aqui, ó, se movendo bem retinho, sem nem balançar, né? Então nós vamos aqui, ó, selecionar as duas camadas da corrente e vou clicar botão direito, pré-compor. Vou digitar aqui, ó, correntes juntas e marcar essa segunda opção e essa aqui do Vzinho também, tá? E tá aqui ela se transformou em uma composição. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso ir aqui, ó, eu posso ir aqui nos efeitos, ó, no efeitos, ir em distorcer, distorção Bezier. E olha só, eu movi um pouquinho isso aqui com um scroll, com um rolinho do mouse, eu cliquei nele, tá? Quando eu clico nele eu posso mover a janelinha da visualização. Mas aqui, voltando aqui no efeito distorção de Bezier, eu vou mexer nessa setinha aqui, ó, deixando um pouquinho redondo essa corrente. E eu acho que assim tá legal já. É só um pouquinho para baixo, né? E olha só, quando eu dar play, ele tá animando assim. Ok? E agora, gente, nós vamos colocar aqui no meio, vai ficar um texto assim, ó. Vou colocar meu nome, só de exemplo. Vou reduzir o tamanho aqui. Colocar uma fonte diferente aqui, ó. Vou clicar na camada do texto e das correntes. E vou pressionar T de transparência. De transparência, que vem opacidade, né? Vou marcar aqui o reloginho. Eu vou marcar o reloginho aqui no 1 segundo. Vou voltar aqui pro começo e deixar 0. Aí tudo vai sumir, tá? Ó, some e vai aparecendo. Aí ele fica aqui um tempinho rodando, até os 7 segundos mais ou menos. Eu vou marcar aqui o keyframe, ó, só para marcar essa opacidade no 100%. E aqui no fim eu vou colocar a opacidade dos dois no 0. E o que isso vai fazer? Ele vai fazer aparecer a corrente, né, e o nome, e depois desaparecer. Olha que legal.
Vou testar com fundo preto aqui, ó, que eu acho que fica mais legal ainda, tá? Vou criar um sólido preto. Ó, sólido preto. Vou colocar aqui para baixo das correntes. Olha como é que fica. Mais legal, né? E agora, gente, para melhorar, eu vou clicar aqui na camada da corrente. Essa camada correntes juntas, né? Que é uma composição com as duas correntes dentro. E vou aqui, ó, com ela selecionada, eu vou aqui nesse retângulo. E vou fazer um retângulo um pouco abaixo, mas que encoste nas extremidades dela, tá? Olha só o que acontece. Assim, ó, faz assim. Que a primeira linha encoste na esquerda e a linha final encoste na direita, certo? E eu vou aqui, ó, depois que eu larguei o clique, vou aqui nessa setinha da máscara, vou em difusão, vou aumentar esse valor aqui. Vou aumentar o valor da difusão. E vou aqui em expansão, reduzir. Eu estou clicando e segurando para a esquerda, ó, porque eu quero que essas correntes apareçam meio assim esfumaçada. Eu não quero elas duras aparecendo, eu quero elas com uma sombrinha, né? E assim tá melhor, ó. Vou reduzir aqui a expansão. Isso é teu gosto, tá? E olha como é que ficou. Isso é legal para um título ou para mostrar o nome de uma pessoa. E agora eu vou exportar. Eu vou exportar isso aqui para poder enviar o arquivo sem fundo para aquela pessoa que pediu ajuda. E eu não vou mandar com o meu nome, né, gente? Porque ele precisa colocar o nome de outras pessoas aqui. Ou o título do trabalho dele. Então vou deletar aqui, ó, meu nome. Vou deletar. Eu posso deletar esse fundo preto, esse fundo verde, deixando assim esse quadriculado que significa transparência, né? E vou clicar Ctrl M para exportar. Depois de apertar Ctrl M, a gente para aqui na aba da fila de renderização. Então vou clicar aqui, ó, em sem perdas, no módulo de saída, vou clicar em sem perdas. Vamos tirar de AVI, movendo para QuickTime. Vamos aqui em opções de formato para confirmar que está animação. No codec de vídeo está animação? Então tá ótimo, dá OK. E aqui, ó, em saída de vídeo, nos canais, nós temos que deixar RGB mais alfa. O alfa é a transparência, ele tem que ter, tá? Se tu não deixar o alfa, ele vai mandar com fundo e a pessoa não vai poder usar com transparência perfeita. Então tá, QuickTime, RGB mais alfa. E dá OK. E agora eu vou escolher um lugar para salvar. Aqui clicando em composição. Vou salvar na minha área de trabalho. GC Lower Third Correntes André Hernandes. Vou clicar em salvar. E agora em renderização. Ele vai renderizar. Olha, ele está renderizando do transparente ao totalmente visível, né? A gente aguarda um pouquinho e pronto, já renderizou. Agora eu vou mandar para o meu Google Drive e mandar para o cara. Vou aqui no meu Google Drive, Third Correntes. Vou clicar com o botão direito, Upload de arquivo. E aqui, mandar o meu Lower Third Correntes Move, né? E agora para compartilhar, clico aqui nos 3 pontinhos. Compartilhar e compartilhar. E vou marcar aqui, ó, qualquer pessoa com link e clicar em copiar link. E concluído. Vou mandar meu WhatsApp para ele. Certo, pessoal? É isso aí. Se gostou do conteúdo, deixa o like, te inscreve, deixa um comentário e até a próxima.